Falar sobre o projeto Fonte do Saber é ver um sonho realizado, é ver uma luta incansável e que dura até hoje, se realizando, se promovendo, se autoconhecendo e vendo vidas serem alcançadas e transformadas pela ação de uma instituição que se propôs inicialmente a dar aulas de reforço escolar para crianças, mas que, com a parceria e o conhecimento com o pastor Adélio, nos trouxe a ideia de atender alunos especiais, quando lá em 2005, em Xique-Xique, ninguém nem pensava nisso. Então, o projeto Fonte do Saber teve um início de forma bem interessante. Eu vim aqui no ano de 2004, no mês de outubro, no aniversário da igreja, e enquanto nós ministrávamos, o pastor Marcos e a Yara eram os líderes da igreja aqui. Nessa época, a igreja tinha muitos professores e o prefeito de Xique-Xique ainda não era Reinaldinho, era um outro prefeito. E Xique-Xique estava num tempo muito difícil, de recursos. Nós recebemos a visita do pastor Adélio Júnior, do Centro Sé. Ele é uma pessoa com deficiência visual. E já tínhamos um trabalho aqui em Xique-Xique, na nossa igreja, a Igreja Evangélica Congregacional, de reforço escolar. E trabalhávamos com crianças no turno oposto, dando esse reforço a elas. A ideia do projeto Fonte do Saber, ela nasceu, na verdade, não no sentido de atender deficientes. O nosso intuito na época, antes um pouco do projeto Fonte do Saber, era atender necessidades na área educacional. O pastor Adélio chegou aqui em 2004, em outubro, e trouxe para nós a ideia de trabalharmos com pessoas com deficiência, já que na cidade não tinha ainda um trabalho voltado para a inclusão. E a gente começou a pensar sobre algumas coisas, enquanto eu pregava sobre essa necessidade especial. E Deus me incomodou para que eu desafiasse a igreja a começar um projeto com pessoas cegas e surdas. Só que eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeiro porque aqui eu não era pastor da igreja. E depois eu era apenas um convidado para pregar. Eu fui e pedi às pessoas que convidassem pessoas com deficiência. E as pessoas foram convidadas. Eu lembro que no final do culto, no domingo à noite, isso em outubro de 2004, tinha uma jovem senhora, Zilian. Ela disse, pastor, muito bonito o senhor pregou, leu em braille, mas a minha filha é surda e ela não entendeu nada do que o senhor disse. Aí ele disse, por que ela não pôde escutar? Porque ela é cega, né? Aliás, ela poderia escutar, mas ela não poderia estar ali presente porque ela não tinha alguém que traduzisse para ela pelo sistema Braille que nós conhecemos hoje. Como é que a gente pode fazer para que um dia tenha uma escola aqui de inclusão para pessoas cegas e pessoas surdas também? Então ali eu percebi que era Deus me desafiando para isso. Naquela mesma semana, eu estava em casa orando, eu pedi uma palavra de Deus, e Deus me deu Isaías 29, 18 ou 18, 29, não lembro a referência agora, mas 29, 18 me parece. E estava escrito, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres da escuridão, as verão. E aí a gente já estava orando para melhorar as condições educacionais que a gente tinha. Nós queríamos avançar no reforço escolar e com esse reforço escolar nós não estávamos contentes, porque nós queríamos um pouco mais. E aí, chegando em casa, ele perguntou, por que vocês não começam um trabalho com deficientes? E aí eu me lembro que eu disse para ele, eu não sei nem se tem deficientes aqui em Xique-Xique. E então eu entendi que isso era um desafio para mim. Logo próximo, em dezembro, eu fui convidado para ser pastor do Rio de Janeiro, na Igreja Evangélica Fluminense, a primeira igreja evangélica do Brasil. E naquela época
Eu já tinha um projeto escrito, pelo menos um anteprojeto, e eu compartilhei com o pastor Paulo Leite da Costa, que era o presidente da nossa denominação, e eu falei, agora tem uma coisa, se eu for para Fluminense, como é que eu vou lidar com esse projeto em Xique-Xique? Então a Igreja Evangélica Fluminense no Rio disse, não, você vem para cá e a cada 2 ou 3 meses a gente libera você uma semana ou 15 dias para que você capacite os professores. E aí quando foi mais ou menos em 2004, nós tivemos o aval da nossa igreja, a sede, no Rio de Janeiro, que poderíamos implantar um projeto social aqui. E nós começamos em 2005 o projeto Fonte Saber. Mas eu tinha um segundo problema e recurso para isso. Então nós fizemos uma espécie de planilha e naquela época, início de 2005, nós chegamos a um valor aproximado de R$ 3.600. Mês de fevereiro de 2005, eu fui convidado para ser um dos preletores no Hotel Majestic, em Águas de Lindóia, numa reunião dos congregacionais no Brasil. Quando eu falei do desejo de montar o projeto aqui, tinha alguns empresários sentados, eles ouviram, e quando terminou a palestra, alguém me chamou e falou, ó, tem 2 empresários aqui que quer falar com você. Um chamava Carlos Manuel, Manão, e ele veio falar também em nome do Klaas, que é um outro empresário de origem alemão. E eles eram pastoreados pelo pastor Jean, que era o pastor da Relva, em Interlagos. E quando eles vieram conversar comigo, falaram, a gente tem interesse nesse projeto. Eu falei, como é esse interesse? Falou, quanto custa o projeto mensal? E eu lembro do valor que eu dei, R$ 3.600. Então eles disseram para mim, dia 25, entra na sua conta R$ 3.600. Assim que entrou esse dinheiro na minha conta, eu vim para cá e aqui o pessoal já estava mexendo com uma associação. Instituída como uma organização social, e essa organização social, ela detém o nome do projeto Fonte Saber. Ela é uma instituição que foi criada para esse fim, né? Associação Evangélica Congregacional de Assistência Social e Educacional aos Surdos e Cegos. Eu sou, com muito orgulho de dizer isso, um dos sócios fundadores da associação e estive lá por vários anos da minha vida profissional, me doando tanto profissionalmente quanto pessoalmente, conhecendo vidas, conhecendo pessoas e vendo a realidade de muitas delas se transformarem por meio da questão social, da questão educacional. Nós demos entrada nisso. E abraçamos a ideia. No início, nós tivemos um curso de capacitação em Libras e em Braille. As pessoas eram membros da igreja e receberam instruções, assim como eu também, para iniciarmos esse trabalho aqui em Xique-Xique. Então nós viemos para cá e aqui nós começamos, eu vi ministrar Braille, e a professora Marguerita Fialho Cunha veio ministrar para a formação de Libras. Nós não tínhamos ideia de quantas pessoas com deficiência existiam na nossa cidade. Então saímos de casa em casa procurando, batendo nas portas, procurando saber das famílias se ali eles tinham alguma pessoa com deficiência e se estavam na escola. Caso não estivessem, se tinham um desejo de estudar. E foi algo muito interessante, que a gente às vezes batia na porta de alguém, dizia assim, aqui tem um surdo. Aí a pessoa dizia, não, aqui não tem nenhum surdo. Aí a gente ia para outra casa, aí chegava na outra casa e a pessoa disse, não, aqui não tem nenhum surdo, mas aí do lado tem um surdo. E aí a gente voltava e aí a gente conversava com a mãe, com o pai, e a gente ia descobrir que esse deficiente, ele tinha problema de surdez, né, e de cegueira. Às vezes não era nem surdez, às vezes era só cegueira. E aí
eles não queriam falar porque ele tinha naquela época, não sei se chamava assim, era o BPC, e eles tinham medo de perder o BPC. E aí a gente tinha que conversar, dizer, olha, você não vai perder nada, você vai ganhar. Nós não queremos tirar nada de você, nós só queremos acrescentar à vida do seu filho, da sua filha, algo melhor. Logo em seguida, em março, nós matriculamos 30 alunos. E dentre elas tinham pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva, síndrome de Down e distúrbio mental. E assim iniciamos nosso trabalho ali na Rua 6, numa chácara que alugamos. E muitas mães ficaram maravilhadas, né, por terem a oportunidade de ver seus filhos estudando, alcançando voos mais altos, conseguindo uma liberdade, uma independência que até então eles não tinham. Eu conheci a Fonte do Saber através de Lucélia, foi a primeira casa que ela bateu, foi a minha. Perguntou se tinha criança, eu tenho uma filha especial. E ela começou desde o começo, que começou a Fonte do Saber, ela está desde o começo e desenvolveu bastante, sabe? E eu não tenho que falar mal dessa escola, foi uma benção. Agradeço também o prefeito que deu essa van para carregar os alunos, que a gente não tem condição de trazer de a pé. E só isso que eu tenho que falar, sabe? Graças a Deus, para mim, quando eu cuidar tudo que ela chama, eu estou aqui sempre, eu estou presente, viu? E fico agradecida, agradeço a Deus, agradeço ela, Danirã, o prefeito, sabe? O prefeito ajudou a gente bastante, dando esse carro para carregar os filhos da gente. E só isso que eu tenho que falar. Buscamos ajuda na escola Projeto Fonte do Saber, através de informações de vizinhos, de mães que já tinham conhecimento dessa escola e nos passou que tinha esse acolhimento a essas crianças com essas deficiências. Então viemos até a escola, nos informamos, né? Fomos bem recebidos na escola e eu sei que hoje já está com 9 anos que ela estuda. Somos muito felizes mesmo em saber que é muito bem acolhida, o carinho, o amor que todos os profissionais que aqui trabalham passam para os nossos filhos, cuidam dos nossos filhos. Então é uma escola maravilhosa. E eu como pai também estou muito feliz, porque o acolhimento para minha filha aqui está sendo maravilhoso. A gente só tem a parabenizar todos os profissionais pelo trabalho, o empenho que eles têm com esses alunos todos os dias. E nós ficamos muito tranquilos, muito satisfeitos e felizes com minha filha estudar aqui no projeto. Agora nós vamos assistir ao vídeo sobre a ressurreição de Cristo, né? Preste atenção, logo após ao vídeo vai vir os questionários orais para vocês responderem, certo? Preste atenção e vamos ao vídeo. Em silêncio. Um domingo feliz. Domingo pela manhã, algumas mulheres foram ao túmulo para perfumar o corpo de Jesus. É isso mesmo. Só encontraram os panos porque Jesus foi enterrado e voltaram para casa confusos. Mais tarde, os discípulos reuniram-se no passado. Eles conversavam sobre o que estava acontecendo. Quando, de repente, Jesus apareceu e eles ficaram apavorados. Eu achei uma coisa que ela desenvolveu bastante. Ela ficou muito empolgada na escola, sabe? Falava bem da professora,
Dona Irã é um amor de pessoa, que ela falava, a diretora. Minha mãe, eu estou gostando da escola. Eu falei, que bom, filha, que bom, né? Então, ela hoje tá aí, ó, já sabe botar assim o nome dela, não é bem, mas já aprendeu, graças a Deus, né? Sou professora de Braille e de OM, trabalho no projeto Fonte do Saber desde o início, de quando começou tudo. O Braille é a escrita dos cegos, né? Ela é composta por 6 pontos e desses 6 pontos faz as combinações e aí forma alfabeto, números, acentuações, pontuações, etc. E com isso permite que o cego leia e escreva. Orientação e mobilidade é uma forma de orientar esses alunos a se locomover no espaço, a se localizar de uma forma independente, tanto na área interna como na área externa, ensinando o que é direita, esquerda, ensinando a como andar de bengala, ou como andar no piso tátil, ensinando também a usar, porque tem alunos que não gostam de usar bengala. Então a gente o ensina também na orientação e mobilidade a usar a proteção superior e a proteção inferior. E esse é o meu papel aqui. E, em princípio, tinha uma luta muito grande aqui em Xique-Xique, porque o pessoal achava, quem é que vai aprender com surdo, com cego, como é que vai ser? Tinha a questão do preconceito. Teve um dia que fizeram uma reunião e a gente veio, muita gente ainda achou ruim, né? Porque ia dessa escola para botar os especial. Mas disse que não, assim como os outros precisavam estudar aqui, eles também precisavam. E foi uma luta, foi uma discussão, sabe? Mas, graças a Deus, conseguiu. E eu vou usar uma frase que ela, de vez em quando, ainda hoje a gente escuta, as pessoas dizerem assim, eu não vou para lá, lá é uma escola de doidos, lá é uma escola que eu não posso estar porque são pessoas diferentes. E uma das nossas maiores dificuldades, socialmente falando, foi quebrar esse estigma nas pessoas e de mostrar que a escola estava ali justamente para incluir as pessoas que nasceram com as suas necessidades especiais com aqueles que nós dizemos que são os ditos normais. Lembrando também que quando iniciou as aulas, ela já passou por outras escolas, que eu esqueci desse detalhe no começo. Foi 3 anos, 4 anos em outras escolas, depois que descobrimos o projeto. E lembrando também, quando iniciou as aulas, a primeira semana de aula, o primeiro ano na escola Projeto Fonte do Saber, a gente viu o comportamento dela que mudou, a alegria que ela tem em ter essa nova convivência com esses novos coleguinhas, porém assim, encontrados também, identificados com elas, se identificando com ela, né, na mesma deficiência e outras normais. Então, eu achei que foi bem melhor mesmo, ela está no projeto, comparando às outras escolas que ela já estudou. Olá, eu me chamo Luzia Caroline e já nasci deficiente visual e graças a Deus muito cedo eu fui inserida na escola, né, lá onde eu morava. Eu morava no interior, eu venho de um interior da Bahia chamada Aldeia, o município é Centro Sé, e o pastor Adélio, que é o idealizador do projeto, foi o idealizador do projeto, por meio dele foi que eu tomei conhecimento do projeto, por indicação dele também foi que eu cheguei aqui no projeto. Inclusive, eu sou fruto do trabalho dele, de Adélio, e tenho feito aqui o que eu aprendi a fazer com ele e com outras pessoas que trabalhavam com ele lá na educação especial da cidade de onde eu venho, de Centro Sé. E por meio também de uma pessoa com deficiência que levou a educação especial lá para a cidade onde eu morava. Em 2022 agora eu já fazendo um seminário teológico, recebi uma proposta de vir fazer o estágio em Xique-Xique, né? Na igreja congregacional e também no projeto Fonte do Saber, que é da igreja congregacional. Inclusive iniciou por meio da igreja, por meio dos pastores da igreja. E assim, para mim sempre foi muito importante essa questão de
enquanto pessoa cega, enquanto pessoa com deficiência, participar do mercado de trabalho, participar da escola, ser inserido, porque isso é inclusão. Então, justamente eu recebi o convite de vir para a Escola Fonte do Saber por ser uma escola que trabalha com pessoas com deficiência, por ter iniciado com esse propósito de atender pessoas com deficiência, inclusive uma história muito bonita, e que, quando eu tomei conhecimento, eu passei a admirar o início do projeto, né? Porque, assim, ser alguém com deficiência não é fácil. Temos muitas limitações, temos que lidar com muitas coisas, dentro e fora de casa. Então, quando a gente chega, como eu cheguei hoje, a um nível de estagiário, que para mim já é muito alto por ser uma pessoa com deficiência, é importantíssimo. E aqui na Fonte do Saber, eu tenho trabalhado com pessoas cegas, que é a minha área. Certo? Aí aqui acabou o pistácio. Vamos achar o próximo pistácio na frente? Deixa você achar sozinho. Cadê ele? Achou. Vai. Parou? As bolinhas. Vamos lá para a sala do primeiro ano, você ainda lembra onde fica? Direita ou esquerda? Isso mesmo. Vamos lá ver seus colegas do primeiro ano. Bate aí. Abre a maçaneta. Começamos a mexer com o DOSVox, né, que é um leitor de tela, um programa que a gente trabalha com pessoas cegas no computador, e por meio disso a pessoa cega tem acesso à internet, a pesquisas, e isso facilita muito essa área do estudo, porque a tecnologia, ela auxilia bastante nisso. E também com relação ao Braille, né, por meio da Reglete, e também a gente está tentando... Esse foi o primeiro material adaptado, pedi ajuda para fazer aqui na escola, que é uma cela Braille com 6 pontinhos. Claro que aqui feito com copo descartável, é um material que eu tive a ideia de pedir alguém para me ajudar a adaptar, para eu trabalhar com uma menina aqui na escola, que agora eu estou acompanhando essa menina. Ela tem 8 anos e está no 3º ano. E também aqui na escola eu estou dando aula para uma cuidadora que já acompanha pessoas com deficiência visual, que inclusive é da igreja congregacional. E isso tem ajudado bastante, tanto a mim quanto estagiária, quanto também os alunos, acredito que também a escola, até porque o meu foco é ajudar. Tenho tentado fazer isso da melhor maneira possível. E é importante, seria muito importante que não só a Fonte do Saber, mas que outras escolas, tanto do município de Xique-Xique quanto outros, pudessem ter esse foco, ter essa visão de atender pessoas com deficiência, de dar estrutura, de dar material, de preparar pessoas para que as pessoas com deficiência possam ser atendidas assim como um dia eu pude ser e assim como hoje eu estou tentando fazer. Só que depois eles foram vendo que as crianças que faziam parte do projeto, elas eram uma criança muito mais sensível, muito mais acolhedoras. E essas crianças, elas foram dando luz a esse projeto. E aí professores como Lucélia, que hoje é diretora do projeto, Lucimar, a Luciana, depois o Edson, o Olindo Júnior, outros professores, Eurico, e outras pessoas foram integrando essa história conosco. O pastor Marcos, então, fazia um trabalho de aproximar os pais e os alunos. A Yara virou professora do projeto. Depois veio junto a Dona Irã, que hoje é o secretário de Educação. O projeto foi agrupando, foi crescendo, 70, depois 100 e alguma coisa, 200 e alguma coisa. E então o projeto chegou a essa envergadura que é hoje. E hoje nós estamos aí, né? A sociedade reconhece o projeto Fonte Saber, ele ficou, graças a Deus, está aí, firme e forte, né? E tudo isso porque pessoas arregaçaram as mãos, nos ajudaram a fazer isso.
Nós temos uma gama de professores, de donos de escola na época, faculdades, né? O NEB na época, também nos ajudou muito a fazer o melhor no projeto Fonte Saber. Com o tempo, a gente percebeu que poderíamos ampliar a nossa forma de trabalhar, até porque nesse início eram mais pessoas com deficiência mesmo, nosso foco era trabalhar com elas. E as pessoas que não tinham deficiência, porque eu digo pessoas porque não eram só crianças. A gente encontrou adultos que nunca tinham ido na escola e que tinham desejo de estudar. Então nós começamos esse trabalho com pessoas de várias idades. 4 coisas essenciais na história do projeto, elas são interessantes serem abordadas. Primeiro, porque o projeto ele visa a inclusão. Ele não é uma escola especial para tirar o aluno da sociedade e só ficar dentro do ambiente voltado para o deficiente. Não, ele é uma escola inclusiva. Ele traz o aluno e ele trabalha com a integração. A segunda coisa é que o projeto vem abraçar o aluno e a complexidade que envolve aquela deficiência. Por exemplo, o professor, o diretor de uma escola dito normal, ele olha para a integralidade, como o professor que lida com a pessoa cega também lida com a integralidade. Mas a escola dita normal, ela vê o conjunto todo. A escola especial ela tem que ver o conjunto todo e a individualidade do aluno. E esse aqui é o ponto básico. Porque cada deficiência traz consigo um know-how. Se eu vou trabalhar com um Down, por exemplo, eu tenho que ter um processo para aquilo. E outra coisa, nem todo mundo que, por exemplo, um aluno autista, que você tem um nível 1, 2, 3, né? Leve, moderado e severo. Então, mesmo dentro do autismo, você tem umas variantes. A terceira coisa do projeto é que o projeto tinha, na sua fundação, professor como o Eurico Teixeira, que era deficiente físico. Então a gente não estava apenas dizendo que a pessoa com deficiência tinha condição de ser inserido, mas nós estávamos já inserindo. Porque o próprio professor era uma prova viva de que o deficiente pode quebrar barreiras. E a quarta e última proposta, vamos assim dizer, do projeto era fazer com que a sociedade de Xique-Xique acreditasse e visse o projeto como parte de formação, não apenas da pessoa com deficiência, mas também da formação do aluno dito normal dentro de um processo inclusivo. Depois que demos esse pontapé inicial, a gente foi estudando, foi ampliando o nosso leque de aprendizagem e também a gente foi percebendo que o nosso espaço ali já era pequeno. Só que nós não tínhamos recursos financeiros, porque nesse início a escola era patrocinada por um empresário que mora em São Paulo. Ele na época era membro da igreja congregacional da Relva, em Interlagos, e ele custeava todas as despesas da escola. Só que assim já não era mais suficiente. Então a gente foi até a prefeitura. E o prefeito na época era Rinaldo, inclusive é o prefeito hoje, mas na época ele também era Rinaldinho, e ele chegou no projeto, a gente orando pelo projeto, ele chegou um dia e falou: quem tiver aqui sem recurso, sem emprego, mas está trabalhando voluntário, nós vamos apoiar, porque a prefeitura entende a necessidade desse projeto na cidade.
e o prefeito, e eu creio que por determinação divina, chegou lá e então a prefeitura abraçou esse projeto. E aí a gente ficou com essa ajuda só da prefeitura. No entanto, nem todas as pessoas entraram no convênio. E com 2 anos, acredito, de funcionamento, a gente pediu ao prefeito para que ampliasse o convênio com a nossa escola e ele passou a inserir todas as pessoas que trabalhavam na escola nesse convênio. Feitas essas posições, nós fomos então para as áreas seguintes, que era trabalhar com ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. De forma que conseguimos fazer tudo isso, né, com a matemática Braille aplicada. Depois eu vim dar aula de informática inclusiva, trabalhando o DOS-VOX, que é um programa desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, trabalhando com o Micropower Virtual Vision, que é da Micropower, e então com leitores de tela das mais diversas espécies, foi o que nós fizemos. E aí, vira e mexe, eu teria que vir, saía do Rio, passava 10 dias aqui, uma semana, lidando com os professores, dando aula de Braille à medida que iria avançando. Por exemplo, você vai trabalhar com expressões algébricas, expressões aritméticas, você vai trabalhar com figuras planas, você vai trabalhar com cateto, com hipotenusa, tudo isso tem uma outra dimensão no Braille. Então a gente ia inserindo esse negócio, de forma que hoje temos professores como Lucimar, competentíssima, assim, com uma formação fantástica, e consegue agrupar os alunos. Eu digo que o projeto chegou em 3 pontos básicos. Por exemplo, a gente tinha Manuela, e Manuela foi uma menina que ela ficou cega porque um dia alguém manuseando uma arma deu um tiro e pegou nos olhos dela, era de chumbo, né? E ela perdeu a visão. Mas nós conseguimos lidar com Manuela de tal forma e inserir e ensinar para Manuela, de forma que Manuela também foi valorizando a escola e foi vencendo coisas. Então, ela marcou muito a minha vida, o Igor marcou muito a minha vida, outros alunos com deficiências auditivas também. Então, o projeto conseguiu, se é que é essa expressão, vender para a sociedade de que, de fato, o deficiente visual ele se supera. A terceira coisa é que os setores de Xique-Xique pudessem abraçar o projeto. De forma que a Câmara de Xique-Xique tem sido muito solícita. Eu, muitas vezes, bati a porta da prefeitura, bati a porta dos vereadores, bati a porta da sociedade, bati a porta das entidades, né? Rotary, outras, né, que a gente tinha aqui em Xique-Xique, e que eu fui sempre bem atendido. Eu não voto em Xique-Xique, então não estou fazendo política, mas eu não posso deixar de reconhecer a capacidade e, sobretudo, a condição de diálogo que o prefeito tem e a sensibilidade para abraçar a causa do deficiente na cidade de Xique-Xique. Estou dizendo isso por várias conversas que nós tivemos. Repito, não faço política, estou apenas dizendo da franqueza e da forma como nos recebe o prefeito e, consequentemente, quando era Filemon, nos recebia como secretário de Educação, depois agora a Dona Irã, que foi professor do projeto, hoje também nos recebe de uma forma muito jóia, de forma que o projeto conseguiu, desde as entidades do primeiro setor, isso é, as entidades públicas, prefeitura, depois reconhecimento da área também jurídica da cidade, até as entidades do terceiro setor, as várias associações, escolas. Então, nós estamos no processo agora de inserir alguns deficientes no mercado de trabalho. E a gente agradece, né, pelas conquistas que nós tivemos do projeto Fonte Saber, né, mostrando às pessoas que todas as pessoas, qual seja a sua deficiência, qual seja a sua necessidade especial, elas podem ser atendidas e nós podemos abraçá-las e fazer o melhor por elas.
Quando chega dia de festejo de pais, dia das mães, dia da criança, é uma data que eles nunca deixam passar em branco, eles estão sempre fazendo um movimento, buscando chamar sempre a atenção daquelas crianças, daqueles pais, fazendo com que os pais participam mais, estando mais presentes na escola, querendo saber da vida dos seus filhos, como é que é na sala de aula, né? Isso é maravilhoso, maravilhoso mesmo. E ter se preocupado também com essa questão, né, de transporte, porque tanto eu como você trabalha e a gente fica assim no período que ela está na escola, a gente fica bem tranquilo, porque está sabendo que ela está sendo aqui bem acolhida, bem cuidada, e sobre essa questão a gente não tem nada que reclamar, só tem que elogiar os profissionais da escola. Nós fizemos, eu me lembro, desfile de 7 de setembro, era uma festa muito grande, a gente desfilar com aquelas crianças, todos envolvidos, toda a sociedade, quando o projeto Fonte Saber passava na rua, né? A gente nunca teve uma banda do projeto, mas as escolas emprestavam suas bandas para a gente poder desfilar. E era uma alegria muito grande para aquelas crianças e adolescentes mostrarem-se e as pessoas poderem perceber que elas, apesar das suas necessidades especiais, eram pessoas que eram normais, faziam as coisas acontecer. Com isso, nós tivemos a Câmara de Vereadores, né, e a Câmara Estadual, que ofertaram para nós o reconhecimento de entidade filantrópica, né? E esse reconhecimento, não somente pelo poder público, mas pela sociedade, nos fez ser o projeto Fonte Saber, fez ser um projeto que veio para ficar em Xique-Xique, veio para somar a realidade na sociedade xique-xiquense, e nós agradecemos a Deus por cada pessoa que pôde contribuir para que tudo isso acontecesse. Para além disso, é importante a gente ainda lembrar, as dificuldades financeiras foram tamanhas, mas nunca nos faltou o auxílio de amigos e de pessoas importantes, que nos surpreendiam muitas vezes. Lembro aqui com muita satisfação do nosso amigo Chiquinho de Bibi, que sempre lá na sua livraria, na papelaria, quando os itens que eles adquiriam de lápis, de cadernos, de todos esses artefatos de material didático, eles sempre reservavam ali, juntamente com Dona Marilúzia, uma cota que era da Fonte do Saber. Além desses, nossa amiga Marise, nossa amiga Edilson Oliveira, nossa amiga Margarida, que sempre levava ali itens para ajudar na merenda dos alunos, para ajudar nas cestas básicas que entregávamos aos nossos alunos. Então, nessa caminhada, muitas dificuldades enfrentamos, mas sabemos que elas serviram para o nosso aprendizado e para o fortalecimento também do trabalho. De 2017 para cá, quando a convite do prefeito Reinaldo Filho, eu comecei a trabalhar e assumi a Secretaria de Educação, tive ainda a oportunidade de agora, como gestor da área da educação do município, fazer com que a nossa escola realmente crescesse. Juntamente com o trabalho com a primeira-dama do município, que conheceu também a nossa instituição e que trouxe, ampliou ainda mais o trabalho da Fonte do Saber por meio do AMAR, que é uma instituição que hoje atende os alunos especiais de toda a rede do município. Nós podemos juntos trilhar esse caminho e fortalecer o trabalho do AMAR por meio da experiência também lá da Fonte do Saber. Eu me lembro que há 6 anos atrás, quando eu fui para outra cidade, Deus me levou para outra cidade, para um outro ministério, para um outro trabalho, muitas pessoas que me ajudaram, me deram um abraço, me deram
um adeus, né, presente, porque ajudaram e nós tivemos um relacionamento muito bom aqui na cidade. Enfim, se alguém disser, você foi o idealizador do projeto, eu acho que nós idealizamos juntos. Eu, o pastor Marcos, a Yara e as meninas, na época, bem saindo da adolescência, bem jovens, Lucélia e Luciana, Lucimar e vários outros meninos. Essa turma sonhou e o sonho se tornou realidade. William Shakespeare diz isso: nós somos feitos da mesma matéria que os nossos sonhos, né? Sonhamos juntos, empreendemos juntos e o projeto está vencendo e por isso a gente vence juntos. Agradecemos a Deus e as pessoas que contribuíram para que depois que a gente deixasse a cidade, deixasse a liderança, vamos dizer assim, do projeto Fonte do Saber, continuasse esse projeto. E nós não fizemos nada para perpetuar nosso nome. Mas a ideia sempre foi ajudar aquele próximo que precisa de uma ajuda, de algo que possa fazer com que cada um deles possa ser melhor na sociedade e possa fazer melhor, não somente para si mesmo, mas para o conjunto da sociedade. Hoje nós temos cerca de 330 alunos matriculados, dentre eles são 80 alunos com deficiência. Trabalhamos com 12 turmas de inclusão na nossa escola e eles estão inseridos nas classes comuns. Temos cuidadores, temos intérprete de Libras e itinerante de Braille, que dão um suporte a esses alunos e a essa inclusão que nós tanto sonhamos para a nossa cidade de Xique-Xique. Tinha outras entidades aqui que me ajudaram bastante. Essas mesmas entidades que estão aqui ainda trabalhando pelo social na cidade. Eles estiveram junto conosco e nós agradecemos, né, a cada pessoa aqui em Xique-Xique. E nesse percurso, várias pessoas foram importantes para que isso acontecesse. Como eu já disse, o próprio pastor Adélio, que nos deu a ideia de lidar com essas pessoas especiais, com esses alunos, com essas crianças, com esses adultos que ali chegavam e que as suas famílias até aquele momento relataram tantas vezes para a gente de dizer que faltava esse lugar, que faltava essa oportunidade. E nesse percurso surgiram vários parceiros. Primeiro a Igreja Congregacional da Relva em São Paulo, depois comerciantes do município de Xique-Xique, autoridades municipais foram aparecendo, o prefeito Reinaldo Filho, que desde o início do projeto em 2005 estendeu a mão e agora, já na sua penúltima gestão em 2017, cedeu o espaço da antiga escola Luiz Navarro de Brito por meio de um projeto de lei aprovado pela Câmara dos Vereadores, fazendo com que essa instituição, que nasceu tão pequena, com cerca de 30, 40 alunos, hoje chega a atender mais de 300 alunos e dos quais quase 100 com alguma necessidade educativa especial. Danirão é um amor de pessoa, que ela falava, a diretora. Minha mãe, eu estou gostando da escola. Eu falei, que bom, filha, que bom, né? Então, ela hoje tá aí, ó, já sabe botar assim o nome dela, não é bem, mas já aprendeu, graças a Deus, né? Aí vocês me perguntam, o que vocês, pais, viram de melhor quando seus filhos iniciou as aulas nessa escola, o que melhorou na vida deles e na nossa? Pronto, na vida da minha filha, ela se socializou melhor, que antes ela não ficava com ninguém. Depois que ficou na escola, depois que começou a ter essa participação na escola, se socializou melhor com os coleguinhas, com os professores, com pessoas novas que ela vinha todos os dias. Isso melhorou 90%. Essa parte de socialização, de comunicação. E outra coisa também, a parte da coordenação motora dela melhorou muito, muito mesmo.
a coordenação motora, melhorou a fala, né? Aprendeu mais a se educar no meio das pessoas, fala na vez dela, que antes ela não tinha isso, ela falava de todo jeito, e hoje não, ela escuta, ela fala, ela obedece, não toda vez, mas obedece. E também quero pedir a você, papai, você, mamãe, que tem seus filhos, independente de ser deficientes, que tem alguma deficiência física, motora ou mental, independente, normal, não deixe seu filho sem estudar, porque a escola é um gesto de educar, é um gesto de amar. Então, papai, mamãe, que ainda tem seu filho em casa, que não quer colocar seu filho na escola, ou seu filho não aceita, não faça isso. Põe seu filho na escola, porque você só vai crescer junto com ele e ele junto com você. Então, estudar é um gesto de educar, é um gesto de amar. Os desafios foram muitos até aqui. Se a gente pensar um pouco como foi aquele início, eu digo isso porque eu estava lá desde a formação, eu digo que a gente hoje está num patamar bastante elevado. Para quem iniciou num local alugado, com salas adaptadas, que eram quartos, a gente hoje está numa escola que foi cedida pelo atual prefeito Reinaldo Filho em 2017. Eu só tenho que agradecer por surgir essa escola aqui em Xique-Xique, né, que antigamente não tinha. Era uma dificuldade muito grande quando eu procurava outras escolas para matricular minha filha com essa deficiência que ela tinha, né, e de repente surgiu esse projeto em nossas vidas. Ver as suas famílias envolvidas nesse processo, ver as formações que são realizadas, ver as pessoas que alcançam êxito na sua vida, que até aquele momento eram excluídas, é de fato muito gratificante e me dá a sensação a cada dia de ter participado e de ser participante de um momento, de um projeto que constrói a vida das pessoas, que tira as pessoas da escuridão, principalmente aqueles que são os deficientes visuais, que não conseguiam ler, que não conseguiam se alfabetizar, tiram aqueles do silêncio, os surdos que até conhecerem as libras não conseguiam se comunicar nem com as suas próprias famílias. E isso é um pouco da marca do projeto Fonte do Saber. Isso é viver um sonho, isso é ser participante de um sonho, isso é contar nessa caminhada com pessoas que realmente foram significativas para isso. Então, em 2013, a gente conseguiu vir para cá, para o antigo prédio Navarro de Brito, que é um prédio do estado. Foi cedido pelo prefeito na época, Ricardo. Só que a escola foi cedida em parte. A gente funcionava com a outra escola. Percebemos que podíamos ter esse espaço, mesmo que fosse dividindo, porque tinham salas mais amplas, tinha já uma estrutura de uma escola, até porque nós passamos por 3 locais e todos eles foram adaptados, não era uma estrutura escolar. Só que quando nós viemos, a gente dividia a escola com o Navarro de Brito, que na época tinham 45 alunos, e nós já tínhamos aí quase 200. Sofremos muito, até porque não tínhamos espaço suficiente para todos os nossos alunos, e até porque eram gestões diferentes. Era uma gestão da outra escola, do Navarro de Brito, uma gestão do projeto Fonte do Saber. No entanto, a gente conseguiu aí dar continuidade ao nosso trabalho, mas ainda não era o ideal. Em 2017, com a entrada do atual prefeito Reinaldo Filho, a gente conseguiu o espaço para que o projeto Fonte do Saber pudesse gerir todas as atividades que iam acontecer aqui. E no momento a gente conseguia gerir as 2 escolas.
eram escolas independentes, só que com a gestão só. Então, nós, em 2017, continuamos matriculando os alunos da Escola Navarro de Brito Nós continuamos matriculando os alunos da Escola Professor Luiz Navarro de Brito na Escola Navarro de Brito e continuamos matriculando do Projeto Fonte do Saber também, fazendo uma matrícula independente. Só que em 2018, a Escola Navarro de Brito encerrou com mais ou menos 35 alunos. Então não era mais viável dar continuidade à escola por causa do número de alunos, né? Em detrimento da Escola Projeto Fonte do Saber, que já tínhamos aí em torno de 300 alunos. E foi quando a gente solicitou ao prefeito Reinaldo Filho para que desativasse e a gente desse continuidade aqui à Escola Projeto Fonte do Saber e pudéssemos também continuar matriculando os alunos, só que aí com uma matrícula só. E nós agradecemos a Deus por todos esses apoios da sociedade, não somente da rede pública, mas também da rede privada, né, particular de ensino, que escolas nos ajudaram muito, né, a fazer grandes coisas através do projeto Fonte do Saber. E foi isso que aconteceu. Hoje a gente tem a escola, o espaço da Escola Professor Luiz Navarro de Brito cedida para a Escola Projeto Fonte do Saber. E só temos vitórias de lá para cá, até porque ampliamos o número de vagas, até porque também nós já conquistamos muitas coisas de lá para cá. O prefeito Reinaldo Braga Filho, ele tem sido muito sensível às demandas da nossa escola, inclusive construiu um refeitório. A gente tinha um espaço bem limitado aqui e conforme a escola ia crescendo, a gente ia ficando mais apertado e nosso espaço físico ele não estava sendo suficiente. Então a gente solicitou ao prefeito essa construção do refeitório de mais 2 banheiros e hoje a gente está com um espaço mais ampliado, mais bem adaptado aos nossos alunos. Inclusive construiu uma sala de robótica que funciona hoje também, atende tanto aos alunos que não têm deficiência como também aos nossos alunos com deficiência, e isso tem sido muito importante para o nosso trabalho aqui. E graças a Deus a gente pode dizer que hoje conquistamos muito diante daquilo que tivemos ali no início e a cada ano a gente vai ampliando. Então, a nossa sociedade hoje está de parabéns, porque antes não tínhamos uma escola com esse suporte que hoje temos. Não tínhamos professores capacitados, né? Transporte, né, disponível aos nossos filhos para ir buscar, para trazer. Professores capacitados, Adriana, de todos que a gente vê aqui, que encontra aqui, gostam do que faz. Né? Gosto. Trabalho por amor, não por dinheiro, por amor. A coisa mais satisfatória para a gente é a gente ver o amor que eles têm dia a dia por os alunos, não só por minha filha, mas por todos os alunos que aqui foram acolhidos por essa escola. Né? Então a gente fica muito alegre, muito feliz com isso. Então, a gestão pública hoje, ela pode ainda mais valorizar o trabalho que é feito lá na fonte, que é desenvolvido pelos nossos servidores, colocando à disposição da instituição professores, cuidadores, equipe gestora, cursos de capacitação e tantas outras coisas que são necessárias para que o funcionamento daquele lugar atenda realmente à demanda que ali chega. Muitas vezes nós ficamos até um pouco entristecidos por não poder atender a demanda que ainda chega. Canso de receber pessoas aqui na secretaria que chegam e dizem assim: mas eu queria tanto uma vaga lá na Fonte do Saber, porque eu sei que ali é o espaço adequado para isso. Tanto que uma das nossas demandas aqui tem sido adequar outras escolas para que possam receber esses alunos que chegam e que infelizmente a Fonte do Saber não dispõe do espaço suficiente ainda para atender todos aqueles que ali chegam. Mas tenho a certeza que o nosso trabalho é fazer com que
a inclusão ela seja uma realidade, tanto na nossa escola quanto em todos os agrupamentos sociais da nossa cidade. O prefeito também ele tem nos ajudado com cursos, né, de formação. No início da nossa jornada, era esse empresário que custeava. A gente também conseguia que alguns empresários aqui em Xique-Xique, algumas ajudas, mas que não eram significativas no sentido de arcar com as despesas que a escola precisava, principalmente com cursos de formação. E hoje a gente consegue, pelo menos uma vez ao ano, formação para os professores de Libras, os professores de Braille e os professores que atuam com os alunos que têm outras deficiências. E sempre o prefeito ele está cedendo para a gente essa ajuda, custeando os cursos que a gente tanto precisa aqui na escola. Eu agradeço a Deus, primeiramente. Segundo, o prefeito que fez todo possível e impossível, né? Lutou. E estamos aí, carregando nossos filhos, né? E eu peço a Deus que abençoe, que Ele continue assim ajudando, né? Porque a gente fica muito alegre, né? De ter uma pessoa que ajuda assim no lugar da gente. Agradecida mesmo. Diante da falta de aula que nós tivemos por conta da pandemia, foi muito ruim mesmo, porque ficamos mais isolados, nossos filhos não podiam mais participar de nada, não poderia ir para a escola, não poderia mais sair. Foi um momento muito ruim para nossos filhos, ou seja, para toda a sociedade, né? Infelizmente, passamos por essa fase que, graças a Deus, que já está indo embora. Não tinha como vir, não era porque as professoras não queriam, era porque não tinha como mesmo, sabe? Sabe que quando começou essa pandemia a coisa foi feia, né? Então, a gente não ia botar os filhos da gente para vir, para depois prejudicar, né? E aí ia ser pior. Mas, graças a Deus, a pandemia acabou, graças a Deus, o nome do Senhor não volta mais, no nome de Jesus. E aí, ó, e as criancinhas hoje, todo mundo estudando, seus pais tudo contentes, né? O acompanhamento dela foi bom porque vinha pegar as tarefas, sabe? Eles mandavam pegar as tarefas, aí a gente levava para casa, a minha filha mais velha ensinava, no dia de vir entregar eu vinha, sabe? Vinha buscar, às vezes vinha trazer, sabe? Mas graças a Deus, foi difícil, mas já vencemos, né? Graças a Deus. As aulas sendo online, não faltava atividade, a comunicação dos professores, a coordenação da escola estava sempre presente com os pais, para que chamássemos sempre a atenção dos nossos filhos para fazer as atividades. E fomos seguindo até chegar onde estamos hoje. Mas agradeço muito toda a coordenação da escola, todos os profissionais da escola, que nunca nos deixou, nunca nos abandonou. Quando os pais não podiam vir até a unidade da escola, vir buscar suas atividades, os próprios professores iam na nossa casa entregar as atividades. Mas nunca paramos, na verdade, nunca paramos. É verdade, tudo que você falou é verdade, eu só confirmo também. E parabenizar, né, todo mundo da escola que faz parte, que tem ajudado muito durante esse tempo aí, que minha filha estuda aqui no projeto. E a gente é muito feliz, né, Adriano, com isso, né? Sim, sim. A gente vê o empenho, vê o esforço que cada um tem, né, para fazer cada dia nossos filhos mais felizes, né? E a gente louva a Deus, porque de vez em quando a gente encontra alguém dizendo assim: ei, hoje eu sou o que sou porque fui despertado por uma gama de pessoas que tinham necessidades e que precisavam que essas necessidades fossem supridas, né? E a gente agradece a Deus por ser usado para isso, né? Para que pessoas pudessem fazer melhor, porque é isso que nós precisamos entender. E lembrar, né, o apoio que o prefeito está dando também à escola, o suporte que ele está dando,
em questão de transportes, porque ficou uns dias aí sem o transporte e foi muito difícil para os pais, né? Trazer seus filhos até aqui e vir pegar no horário que sai. Mas graças a Deus que o prefeito solucionou esse caso, né? E hoje nós temos a van que trabalha nos dois períodos, pelo período da tarde, da manhã e pelo período da tarde, recolhendo os alunos. E para a gente foi muito bom. E tomara que continue sempre assim. Pois é, que nem ele disse, a administração pública, né, fez um papel muito importante nas nossas vidas, na vida desses pais que têm esses filhos, que necessitam demais de escolas nesse modelo, desse projeto aqui em Xique-Xique, dando suporte com transporte, dando apoio na escola, com a falta de material que tínhamos e hoje não temos mais. Isso conta muito, entendeu? Eu tenho só aqui agradecer, parabenizar o nosso gestor por ele ter visto com esses olhos a escola Projeto Fonte do Saber. Já vivemos ali várias histórias de transformação de vida, de alunos que hoje, que começaram ali a sua caminhada na educação infantil, na pré-escola e que concluíram ali seu ensino fundamental, que hoje estão em outros municípios. A exemplo de uma aluna nossa surda, que aprendeu Libras com a instituição, aprendeu Libras com os nossos professores, com o nosso trabalho pedagógico e que hoje é servidora em Luiz Eduardo Magalhães, do município de Luiz Eduardo Magalhães. Então, assim, são nessas conquistas que a gente vê o quanto que tudo aquilo que já foi investido no projeto, de dedicar o nosso tempo, de dedicar aquilo tudo que nós nos dispomos a fazer por essas pessoas, de fato, são os frutos que nós estamos colhendo com essas vitórias que nós ouvimos, com essas pessoas que têm as suas vidas realmente reconstruídas após o contato com o espaço, com a equipe e com tudo aquilo que o Projeto Fonte do Saber proporciona. Eu espero que a instituição cresça na mesma proporção que ela cresceu nesses últimos 16, 17 anos de trabalho. É importante a gente ver a consolidação disso e de ver que todas essas tarefas, essas questões que a Fonte do Saber se propôs a fazer, nós conseguimos, apesar de todas as dificuldades, mas apesar também das parcerias que conseguimos ter e de formar nesse percurso, chegar onde chegamos e na certeza de que vamos avançar ainda mais. Queríamos sim atender a todos que vêm nos procurar, queríamos atender a todas as famílias que hoje precisam do atendimento que é prestado aqui. No entanto, aos poucos a gente vai tentando, conforme as vagas vão surgindo. E a formação também ela é muito importante, porque todos os dias as coisas mudam, todos os dias as nomenclaturas até, elas têm mudado muito com o tempo. E na questão das deficiências, todos os dias a gente vê que a gente precisa ampliar o nosso leque de conhecimento, a gente precisa ampliar aquilo que a gente precisa aprender realmente para passar para os nossos alunos e para incluir de maneira mais significativa a cada dia os nossos alunos. E sou muito grata também, quero deixar aqui registrado, ao pastor Marcos e Yara, que iniciaram esse projeto. Eles eram os pastores da nossa igreja quando o pastor Adélio chegou com essa ideia e foram eles que deram o pontapé inicial, que abraçaram a causa juntamente com o pastor Adélio. E hoje tudo isso também é fruto do trabalho deles. Então eu louvo a Deus, eu sou grata à vida deles também. E que mais pessoas possam se sensibilizar ao trabalho que é feito aqui, que mais pessoas possam perceber a importância desse projeto para a nossa sociedade, né? A gente já tem aí uma jornada longa, né, de 2005 para cá, então é um tempo bastante significativo, mas que temos ainda muito a percorrer. E eu acredito que, como a gente vem avançando, né, nesse tempo, acredito que a gente só tem a evoluir cada vez mais. Como não lembrar aqui do pastor Marcos, de Yara, como não lembrar aqui dos diversos servidores que estão lá na instituição até hoje, que lá no início, com muita dificuldade, andamos Xique-Xique de bicicleta nos bairros, visitando as comunidades, identificando cada um desse pessoal que poderia ser atendido pela nossa instituição. Eu digo nossa porque eu me sinto participante de tudo aquilo ali.
e ver que hoje ela se consolida em Xique-Xique como algo que realmente tem marcado a vida das pessoas. Fica aqui o meu agradecimento, principalmente a Deus por me dar a oportunidade de ser parte dessa equipe. Eu sou da família da Fonte do Saber, eu nasci ali profissionalmente e se chego até aqui é muito desse aprendizado ali, das pessoas que ali estão, de Lucélia, na pessoa hoje da direção e presidente da associação, dos professores, dos amigos que ali estão e das famílias que confiaram os nossos filhos, os seus filhos aos nossos cuidados. Ao gestor municipal, sinceramente, a nossa gratidão sempre, né? Se todo o avanço que o Projeto Fonte do Saber conseguiu até hoje do poder público foi nas gestões do prefeito Reinaldo Filho. Aos vereadores que sempre abriram também espaço para que usássemos em determinados momentos a tribuna da Câmara, fica a nossa gratidão. Aqueles que se dedicaram para que a nossa instituição fosse reconhecida como utilidade pública municipal. Ao deputado Reinaldo Braga, que levou nossa demanda para que fosse também reconhecido como utilidade pública estadual. Então são avanços que a associação conseguiu e de pessoas que surgiram ali no momento certo, que se dedicaram e que estão sempre lado a lado à nossa instituição. Esse é o Projeto Fonte do Saber, uma escola que surgiu com essa intenção de incluir socialmente e educacionalmente diversas pessoas e que, como sugestão em uma reunião, esse nome surge justamente como a fonte de sabedoria, de portas abertas, de acesso de todas essas pessoas para que hoje elas se sentissem incluídas, hoje elas estivessem incluídas realmente na sociedade xique-xiquense, com todos os seus direitos, com todos os seus deveres. É para isso que o Projeto Fonte do Saber existe e é nessa caminhada que nós vamos prosseguir por todos os anos que nós temos ainda, com certeza, de crescimento, de avanço e de dedicação nesse trabalho que só tem feito bem a essas pessoas e à nossa população. Que Deus abençoe, que esse testemunho que eu estou dando aqui, né, possa motivar você a fazer um pouco mais por alguém. Não precisa ser alguém que tenha algum tipo de deficiência. Se for, melhor ainda, porque essas pessoas sempre estão precisando de ajuda. Mas eu quero que você seja motivado a fazer o bem para o seu próximo. Porque esse é um dos motivos que nós vivemos aqui na Terra. Não é para ganhar dinheiro, não é para ganhar fama, não é para ser melhor do que o outro, mas nós estamos aqui na Terra. Um dos motivos que nós temos aqui na Terra é para fazer o bem para o nosso próximo. E deixa eu lhe dizer, há uma gama de pessoas que precisam de alguém para estender a mão, para que ele possa ter uma vida melhor. E talvez esse alguém seja você. Não cruze os braços, mas abra seus braços para ser usado para a melhoria de alguém. E assim você vai estar agradando a Deus de todo o seu coração. Que Deus te abençoe e que você viva para que possa ajudar alguém a ser melhor.